Olá, eu sou a Cíntia Regina, do canal Portal de Aruanda, e hoje eu vou compartilhar com você como é que eu realizei as leituras de tarô da virada. Faço questão. Utilizei um tabuleiro encantado, trouxe vários baralhos, o conhecimento de tarô arquetípico para poder orientar as minhas consulentes, os meus consulentes, a respeito do que deve ser deixado no ano que passou, o que ela pode aguardar para o ano que virá, quais são as forças que se apresentam para proteger, quais são as forças que nós precisamos ficar atentos, porque elas se movem ali no nosso inconsciente, na nossa sombra, e podem criar alguns tropeços, algumas armadilhas. Abri também orientações com as cartas xamânicas, que trazem animais de poder. Abri direcionamentos com as cartas do caminho sagrado. E nós observamos das 4 dimensões da vida, a água, o fogo, a terra e o ar, quais são as bênçãos previstas, quais são os desafios e uma orientação, um caminho de superação das adversidades. Vamos lá? Esse daqui é o tabuleiro encantado de tarô. Esse tabuleiro ele foi concebido por mim exatamente no dia em que ocorreu o eclipse de 14 de dezembro. Eu tinha 1000 coisas para fazer e aí sentei diante do computador e de repente, pumba, saiu. É um tabuleiro cheio de referências arquetípicas ligadas ao sagrado, ao universo do feminino. E aí eu trago alguns baralhos para a realização dessa leitura. A primeira posição é referente à lição que a pessoa deve deixar no ano que passou. O que é que deve ser deixado? E aí aqui sai uma carta. Saiu a carta da Lua. Nessa posição, eu coloco aquilo que a aguarda em termos do que deve ser aprendido no ano vindouro, no caso 2021. Aqui saiu a carta da temperança. Na sequência, a próxima posição, eu pergunto sobre qual é a força raiz, ou seja, aquilo que a pessoa traz, carrega em sua essência. E essa força raiz, ela cresce pelo caule e como galho ela tem um direcionamento. Então é preciso saber para onde esta força raiz precisa ser direcionada. E aí eu trago as cartas do caminho sagrado, né, para tirar o direcionamento. Aqui no caso saiu a força raiz, é a estrela, e o direcionamento, o grande mistério. Então eu pergunto qual é a energia que precisa ser transmutada ao longo do ano vindouro. Sai aqui a roda da fortuna e eu vou perguntar também que animal totem, que espírito guardião carrega um ensinamento que pode auxiliar no processo de transmutação dessa energia. Aqui são as cartas xamânicas com os animais de poder e saiu, por exemplo, o puma. Na sequência, nós vamos perguntar qual é a força de cabeça, a potência que essa pessoa carrega. E aí saiu o mundo. E em oposição, qual é o ponto de atenção, a sua fragilidade, que ela também precisa prestar atenção ao longo do ano vindouro. Saiu aqui o julgamento. Então aqui é a primeira abertura de cartas. Nessa posição eu costumo deixar o nome completo da pessoa com data de nascimento. Obviamente que antes de fazer a abertura eu faço aqui um círculo magístico de proteção e conexão divina. E então, após a abertura de todas as cartas, eu começo a leitura e vou fazendo as correlações.
E é muito interessante quando a gente começa a fazer o cruzamento dos vários arquétipos que estão aqui na mesa, os ensinamentos que são trazidos, os pontos de fragilidade, o que precisa ser deixado para trás, né? De que maneira ela deve usar a sua energia, a sua potência no direcionamento. Afinal de contas, virão determinadas lições aqui, tomando cuidado com os seus pontos de atenção, as suas fragilidades. Feito isso, eu recolho as cartas e eu vou para uma segunda abertura. Na segunda abertura de cartas, eu trago o baralho universal de Rider-Waite, separo os reinos da água, do fogo, da terra e do ar. Quais cartas especificamente? As figuras da corte e o as, embaralho. E também deixo aqui os arcanos menores. Eu retirei os arcanos maiores, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. Mas antes de trabalhar com os reinos, eu continuo aqui com o tarô mitológico, excetuadas as cartas do primeiro tabuleiro. E aí eu vou perguntar qual é a força que desce para proteger ao longo de 2021 e qual é a força que está lá dentro, na sombra, que pode de repente pegar a pessoa aí desavisada. Aqui no nosso exemplo saiu o carro, que está conectado ao arquétipo do guerreiro, e saiu como algo que está na sombra e pode pegar a pessoa de surpresa, o arquétipo do diabo. Eu vou abrir agora aqui os reinos. Tiradas as cartas correspondentes às bênçãos de cada reino, eu pego um monte dos arcanos menores para tirar agora os desafios que estão presentes. Para o reino da água, para o reino do fogo, para o reino da terra e para o reino do ar. Temos duas forças opostas, uma bênção e um desafio. Então é interessante que a gente traga um caminho de superação, uma orientação para lidar com esses desafios. E aí eu trago o baralho das almas. O baralho das almas, ele está ligado ao universo do Cruzeiro das Almas, o universo dos pretinhos velhos, das pretinhas velhas. É um baralho muito, muito amoroso e muito conectado à espiritualidade. Então eu tiro aqui um caminho de superação para o reino da água, os desafios, né? Para o reino do fogo, para o reino da terra e para o reino do ar. E aí faço a leitura. Qual é a força de proteção que desce, que vem de fora, que vem do alto para proteger ao longo do ano? Qual é a força que está lá escondidinha no inconsciente, doida para dar um bote e a pessoa precisa tomar cuidado com isso? Quais são as bênçãos, os desafios e os caminhos de superação? No reino da água, que diz respeito às nossas emoções, os nossos relacionamentos, o nosso campo subjetivo e de percepção individual, também ao desenvolvimento do contato com o sagrado, com a mediunidade. O reino do fogo, o reino da centelha divina, da força vital, da força física, a força de trabalho. O reino da terra, que fala sobre a nossa capacidade de manifestar no mundo concreto os nossos sonhos. Então é o campo do trabalho, das finanças, dos negócios. E aqui o campo do ar, que trata das nossas dinâmicas psíquicas, do nosso mental. Eu faço essa leitura e aí vamos para o terceiro tabuleiro. No terceiro tabuleiro, eu vou me dedicar às perguntas específicas que a pessoa colocou na anamnese que é feita antes da leitura. E aí eu sinto qual baralho trazer. Normalmente eu tenho feito uso do baralho cigano, né? Pergunto sobre o tema, o que vem antes, o que está posto depois,
por vezes é preciso perguntar um pouco mais a respeito, ter algum tipo de clarificação. Quando eu sinto, eu acabo trazendo um outro baralho para confirmação, né, daquele assunto, e dependendo das perguntas, aí eu entro aqui com Rider-Waite, né, trazendo os arcanos maiores. Olha, saiu a Imperatriz, que beleza, né? E também o Oráculo da Deusa. Dependendo da pergunta, dependendo da questão, eu sinto qual é a quantidade de cartas que são viradas, tá bom? Então aqui eu apenas abri as cartas para demonstrar o funcionamento, né, como foi feita aí a leitura do tarô da virada para vocês, utilizando o tabuleiro encantado de tarô e o uso cruzado de baralhos, de decks diferentes, para que vocês tivessem uma noção, né, de como trata-se de um trabalho muito rico, muito completo, ligado mesmo à autoanálise, a um processo de reflexão de aspectos muito interiores, mas que acabam se projetando no exterior e determinando a maneira com que nós enfrentamos as adversidades, recebemos as bênçãos que somos capazes de atrair, para que a pessoa consiga caminhar com mais beleza, leveza e firmeza no caminho do bem, em busca da realização da sua missão de alma, do seu destino.